Concentração. Você pode fazer se acreditar que pode. Esta lição ocupa uma posição chave nesse curso, pois a lei psicológica que a embasa é de vital importância para todas as demais lições. Vamos definir a palavra concentração, conforme aqui utilizada da seguinte maneira. Concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo, até os meios para sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Duas leis importantes participam do ato de concentrar a mente em um determinado desejo. Uma é a lei da autossugestão, a outra é a lei do hábito. A primeira foi totalmente descrita em uma lição anterior. Vamos agora descrever brevemente a lei do hábito. O hábito decorre do ambiente, de fazer a mesma coisa, da mesma maneira, várias e várias vezes. Da repetição, de pensar os mesmos pensamentos muitas e muitas vezes. Uma vez formado, assemelha-se a um bloco de cimento endurecido no molde, sendo difícil de quebrar. O hábito é a base de todo o treinamento da memória, fato que você pode facilmente demonstrar ao recordar o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, repetindo diversas vezes até fixá-lo de forma permanente e clara na mente. Disse Francis, a força da educação é tão grande que podemos moldar a mente e o comportamento dos jovens como quer que desejemos gravar tais hábitos de modo que permaneçam para sempre. Com exceção das raras ocasiões em que se eleva acima do ambiente, a mente humana retira do meio circundante o material com que cria o pensamento. O hábito cristaliza esse pensamento no formato permanente e o armazena no subconsciente, onde se torna parte vital de nossa personalidade, silenciosamente influenciando nossas ações, formando nossos preconceitos e controlando nossas opiniões. Um grande filósofo tinha em mente o poder do hábito quando disse: primeiro suportamos, depois lamentamos e finalmente abraçamos. Ao falar sobre como homens honestos aderem ao crime, o hábito pode ser comparado às ranhuras em um disco de fonógrafo e a mente à ponta da agulha que se encaixa no sulco. Quando qualquer hábito foi bem formado pela repetição de um pensamento ou ação, a mente agarra-se a ele e o segue, como a agulha do fonógrafo acompanha o sulco no disco de cera, não importando qual a natureza do hábito. Começamos a ver, portanto, a importância de selecionar nosso meio ambiente com maior cuidado, pois é o campo de nutrição mental de onde é extraído o alimento que entra em nossa mente. O ambiente fornece, em larga medida, o alimento e o material com que criamos o pensamento. E o hábito o cristaliza permanentemente. É claro que você entende que ambiente é a soma total das fontes pelas quais você é influenciado, com o auxílio dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Hábito é uma força usualmente reconhecida pela pessoa pensante comum, mas em geral considerada pelo aspecto negativo, com a exclusão da parte favorável. Foi muito bem dito que todos os homens são criaturas de hábito e que hábito é um cabo. Adicionamos um fio a cada dia e ele se torna tão forte que não podemos rompê-lo. Se é verdade que o hábito se torna um tirano cruel, governando e forçando os homens contra sua vontade, desejo e inclinação, e isso é verdade em muitos casos, naturalmente a pergunta que surge na mente pensante é se essa força poderosa não pode ser aproveitada e controlada em favor dos homens, assim como outras forças da natureza. Se esse resultado puder ser alcançado, o homem poderá dominar o hábito e colocá-lo a trabalhar, em vez de ser um escravo e servi-lo fielmente, ainda que reclamando. E os psicólogos modernos nos dizem, em tom categórico, que o hábito pode com certeza ser dominado, aproveitado e colocado a trabalhar, em vez de se deixar que domine as ações e o caráter.
Milhares de pessoas aplicaram esse novo conhecimento e encaminharam a força do hábito para novos canais, forçando a operar o maquinário da ação em vez de permitir que fosse desperdiçada ou que arrasasse estruturas rígidas com cuidado e despesas, ou que destruísse campos mentais férteis. Um hábito é um caminho mental que nossas ações percorrem por algum tempo. Cada passagem deixa o caminho um pouco mais fundo e largo. Se tem que caminhar por um campo ou bosque. Você sabe o quanto é natural escolher o caminho mais aberto, em vez dos menos trilhados. Que dirá adentrar no campo ou bosque e fazer um novo caminho? A linha de ação mental é exatamente a mesma. Movimento ao longo das linhas de menor resistência. Passagem sobre o caminho batido. Hábitos são criados por repetição e formados de acordo com uma lei natural, observável em todas as coisas animadas e, diriam alguns, em coisas inanimadas também. Como exemplo deste último, comenta-se que um pedaço de papel, depois de dobrado de certa maneira, irá dobrar-se ao longo das mesmas linhas da próxima vez. E todos os usuários de máquinas de costura ou outras máquinas delicadas sabem que, uma vez amaciado o equipamento, tende a funcionar melhor dali por diante. A mesma lei também é observável no caso de instrumentos musicais. Roupas ou luvas assumem as formas da pessoa que as utilizam. E essas formas, uma vez tomadas, sempre se mostrarão, a despeito de se passar as peças a ferro. Rios e riachos cortam cursos através da terra e, posteriormente, fluem ao longo deles. A lei está em operação em todos os lugares. Esses exemplos vão ajudá-lo a ter uma ideia da natureza do hábito e auxiliar na formação de novos caminhos mentais, novos vínculos mentais. E lembre-se sempre, a melhor maneira, e pode-se dizer a única, de remover velhos hábitos é formar novos hábitos para neutralizar e substituir os indesejáveis. Forme novos caminhos mentais a serem trilhados, e os antigos em breve ficarão menos distintos e com o tempo praticamente sumirão por falta de uso. Toda vez que segue ao longo do caminho do hábito mental desejável, você deixa o caminho mais fundo e amplo, muito mais fácil de percorrer depois. A criação de caminhos mentais é muito importante e nunca é demais insistir na injunção para que você comece a trabalhar na criação de caminhos mentais que deseje percorrer. Pratique, pratique, pratique. Seja um bom construtor de caminhos. Veja a seguir os procedimentos pelos quais você pode formar os hábitos que deseja. Primeiro, no início da formação de um novo hábito, coloque força e entusiasmo em sua expressão. Sinta o que você pensa. Lembre-se de que está dando o primeiro passo para criar um novo caminho mental. Isso é muito mais difícil no começo do que depois. Crie o caminho mais aberto e profundo que puder, de modo que possa enxergá-lo prontamente na próxima vez que deseja segui-lo. Segundo, mantenha a atenção firmemente concentrada na construção do novo caminho e mantenha a mente longe dos caminhos antigos, para que não se incline na direção deles. Esqueça tudo sobre os antigos caminhos e se preocupe somente com os novos que está construindo sob medida. Terceiro, percorra seu caminho recém-criado tão frequentemente quanto possível. Crie oportunidades para isso, sem esperar que surjam por sorte ou acaso. Quanto mais frequentemente você passar pelo novo caminho, mais cedo ele ficará batido e fácil de percorrer. Desde o início, crie planos para passar pelos novos caminhos. Quarto, resista à tentação de viajar pelos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez que resiste à tentação, mais forte você fica e mais fácil será da próxima vez. Mas cada vez que cede à tentação, mais fácil render-se e mais difícil resistir na próxima vez. Você terá uma briga no começo, e esse ponto é crítico. Demonstre determinação, persistência e força de vontade agora, bem no início. Quinto, tenha certeza de que mapeou o caminho corretamente, de acordo com o objetivo principal definido. E então vá em frente sem medo e sem permitir dúvidas. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Selecione sua meta e então crie bons caminhos mentais.
fundos e amplos, que conduzam diretamente à meta. Como você já observou, existe uma estreita relação entre hábito e autossugestão. Pelo hábito, uma ação executada repetidamente da mesma maneira tende a se tornar permanentemente. E por fim, passamos a fazê-la automática ou inconscientemente. Ao tocar piano, por exemplo, o artista pode executar uma obra familiar enquanto sua mente está em algum outro assunto. Autossugestão é a ferramenta com que cavamos um caminho mental. Concentração é a mão que segura a ferramenta. E hábito é o mapa ou diagrama do caminho mental. Para ser transformado em ação ou realidade física, um desejo ou ideia deve ser mantido na mente consciente, com fé e persistência, até o hábito começar a dar a ele uma forma permanente. Vamos agora voltar a atenção para o ambiente. Como já vimos, absorvemos material para pensamento de nosso ambiente. O termo ambiente abrange um campo vastíssimo. Consiste dos livros que lemos, das pessoas com quem nos relacionamos, da comunidade onde vivemos, da natureza do trabalho que desempenhamos, do país ou nação onde residimos, das roupas que vestimos, das músicas que cantamos e, o mais importante de tudo, da educação religiosa e intelectual que recebemos até os 14 anos de idade. O objetivo de analisar essa questão é mostrar a relação direta do ambiente com a personalidade que desenvolvemos e a importância de cuidarmos do ambiente, visto que sua influência nos dá elementos com os quais podemos alcançar nosso objetivo principal definido. A mente alimenta-se com o que fornecemos a ela, ou o que é imposto pelo ambiente. Portanto, vamos selecionar nosso ambiente tanto quanto possível para fornecer à mente material adequado à execução do trabalho de alcançar nosso objetivo principal definido. Se seu ambiente não é do seu agrado, mude-o. O primeiro passo é criar na mente uma imagem exata, clara e bem definida do ambiente que você acredita ser o melhor para alcançar o objetivo principal definido. E concentrar a mente nessa imagem até transformá-la em realidade. Na lição 2, você aprendeu que o primeiro passo a ser dado para a realização de qualquer desejo é criar na mente uma imagem clara e bem definida do que pretende conquistar. Esse é o primeiro princípio a ser observado nos planos para a conquista do sucesso. E caso fracasse ou seja negligente em observar isso, você não poderá ser bem-sucedido, a não ser por acaso. As pessoas do convívio diário constituem uma das partes mais importantes e influentes do ambiente e podem atuar em favor do seu progresso ou retrocesso, de acordo com a natureza delas. Tanto quanto possível, você deve selecionar para o convívio diário mais íntimo aqueles que simpatizam com seus objetivos e ideais, especialmente o objetivo principal definido, e aqueles cuja atitude mental inspira entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Lembre-se de que cada palavra falada dentro do seu campo de audição, cada imagem que chega aos seus olhos e cada impressão sensorial recebida por qualquer um dos 5 sentidos influenciam seus pensamentos. E isso é tão certo quanto o sol nascer no leste e se pôr no oeste. Assim, você consegue ver a importância de controlar tanto quanto possível o ambiente onde vive e trabalha. Consegue ver a importância de ler livros que tratam de assuntos diretamente relacionados a seu objetivo principal definido. Consegue ver a importância de conversar com pessoas simpáticas a seus objetivos e que encorajem e estimulem a realização. Vivemos no que chamamos de civilização do século XX. Os principais cientistas do mundo concordam que a natureza criou nosso atual ambiente, civilizado em um processo de evolução de milhões de anos. Não temos como determinar por quantos séculos os chamados índios viveram no continente americano, sem qualquer avanço significativo para a civilização moderna, tal como a entendemos. O meio ambiente era selvagem, e eles não fizeram nenhuma tentativa de mudar ou melhorar tal ambiente. A mudança só ocorreu quando novas raças vieram de longe e impuseram o ambiente de civilização e progresso em que vivemos hoje. Observe o que aconteceu no curto período de 3 séculos.
Campos de caça foram transformados em grandes cidades. E em muitos casos, os índios adotaram educação e cultura equivalentes às de seus irmãos brancos. Na lição 15, discutiremos os efeitos do ambiente a partir do ponto de vista mundial e descreveremos, em detalhe, o princípio da hereditariedade social, principal fonte por onde os efeitos do ambiente podem ser impostos à mente dos jovens. As roupas que você veste o influenciam, portanto, constituem uma parte do ambiente. Roupas sujas ou surradas deprimem e baixam a autoconfiança, enquanto roupas limpas de estilo apropriado têm efeito oposto. É bem sabido que uma pessoa observadora pode analisar um homem com precisão vendo sua bancada, mesa de trabalho ou qualquer outro local onde ele trabalhe. Uma mesa bem organizada indica um cérebro bem organizado. Mostre-me o depósito de um comerciante e direi se ele tem um cérebro organizado ou desorganizado, pois existe uma estreita relação entre atitude mental e ambiente físico. Os efeitos do ambiente influenciam tão vivamente aqueles que trabalham em fábricas, lojas e escritórios que os empregadores estão percebendo gradualmente a importância de criar um ambiente que inspire e encoraje os trabalhadores. Em Chicago, um dono de lavanderia, invulgarmente progressista, sobrepujou por completo os concorrentes ao instalar uma pianola aos cuidados de uma moça bem vestida que a mantém tocando no horário comercial. As funcionárias da lavanderia vestem uniformes brancos e no local não há indícios de que o trabalho seja maçante. Com esse ambiente agradável, o dono da lavanderia estimula o trabalho, lucra mais e paga salários melhores do que os concorrentes. Este é o momento apropriado para descrever o método pelo qual você pode aplicar os princípios direta e indiretamente relacionados à concentração. Vamos chamar esse método de chave mágica para o sucesso. Ao apresentar a chave mágica, deixe-me primeiro esclarecer que não é uma invenção nem descoberta minha. É a mesma chave utilizada de uma forma ou outra pelos adeptos de novo pensamento e todas as outras escolas alicerçadas sobre a filosofia positiva do otimismo. Essa chave mágica constitui um poder irresistível para todos que venham a usá-la. Ela abrirá a porta da riqueza, abrirá a porta da fama e, em muitos casos, abrirá a porta da saúde física. Abrirá a porta da educação e deixará você entrar no depósito de toda a sua capacidade latente. Agirá como a chave mestra para qualquer posição de vida adequada a você. Com a ajuda dessa chave mágica, destrancamos as portas secretas de todas as grandes invenções do mundo. Por seu poder mágico, desenvolveram-se todos os nossos grandes gênios do passado. Suponha que você seja um operário em posição subalterna e deseje uma condição de vida melhor. A chave mágica vai ajudá-lo a alcançar isso. Carnegie, Rockefeller, Hill, Herman, Morgan e dúzias de outros acumularam vastas fortunas e riqueza material com a chave mágica. Ela vai destrancar as portas da prisão e transformar pessoas desamparadas em seres humanos úteis, confiáveis. Transformará o fracasso em sucesso e miséria em felicidade. Você pergunta: o que é essa chave mágica? E eu respondo com uma palavra: concentração. Agora, deixe-me definir concentração no sentido utilizado aqui. Primeiro, desejo que fique claramente entendido que não faço referência a ocultismo, embora admita que todos os cientistas do mundo fracassaram em explicar fenômenos estranhos produzidos com a ajuda de concentração. Concentração, no sentido aqui utilizado, significa a capacidade, por meio de hábito estabelecido e prática, de manter a mente em um assunto até que tenha se familiarizado com ele e o dominado por completo. Significa a capacidade de controlar a atenção e concentrá-la em um determinado problema até que o resolva. Significa a capacidade de lançar fora os efeitos de hábitos que você deseja descartar e o poder de construir novos hábitos mais a seu gosto. Significa autocontrole completo. Dizendo de outra maneira, concentração é a capacidade de pensar
como você deseja pensar, a capacidade de controlar seus pensamentos e direcioná-los para um fim definido, e a capacidade de organizar seu conhecimento em um plano de ação sólido e viável. Você pode ver que, ao concentrar a mente no objetivo principal definido de vida, você tem que cobrir muitos assuntos que se relacionam intimamente e completam o tema principal em que está se concentrando. Ambição e desejo são os principais fatores no ato da concentração bem-sucedida. Sem eles, a chave mágica é inútil. E o grande motivo por que tão pouca gente faz uso dessa chave é que a maioria não tem ambição e não deseja nada em particular. Deseja o que quer que seja. E se o desejo estiver dentro do razoável e for forte o suficiente, a chave mágica da concentração ajudará a alcançar. Existem cientistas que acreditam que o maravilhoso poder da oração opera por intermédio da concentração na realização de um desejo profundamente enraizado. Nada jamais foi criado por um ser humano sem ter sido criado primeiro na imaginação, pelo desejo, e depois transformado em realidade pela concentração. Agora, vamos colocar a chave mágica em teste com a ajuda de uma fórmula definida. Primeiro, você deve colocar o pé no pescoço do ceticismo e da dúvida. Nenhum descrente jamais aproveitou os benefícios da chave mágica. Você deve acreditar no teste que está prestes a fazer. Vamos supor que você tenha pensado em se tornar um escritor de sucesso, ou um orador poderoso, ou um executivo de negócios bem-sucedido, ou um financista habilidoso. Utilizaremos a oratória como tema do teste, mas lembre-se de que você deve seguir as instruções ao pé da letra. Pegue uma folha de papel em branco, tamanho carta normal, e escreva o seguinte: eu me tornarei um orador poderoso, porque isso me permitirá prestar ao mundo um serviço útil e necessário, e porque me renderá um retorno financeiro que proporcionará os bens materiais necessários. Vou concentrar minha mente nesse desejo por 10 minutos diariamente, antes de me deitar à noite e logo após levantar pela manhã, com o objetivo de determinar como devo proceder para transformá-lo em realidade. Sei que posso me tornar um orador poderoso e magnético, portanto, não permitirei que nada interfira nisso. Assine esse compromisso e haja conforme o prometido. Continue assim até que os resultados desejados sejam alcançados. Agora, quando for se concentrar, faça o seguinte: imagine-se daqui a 1 ano, 3, 5 ou até 10 anos, vendo-se como o orador mais poderoso da época. Imagine uma renda adequada. Veja-se na casa que comprou com o produto dos seus esforços como orador ou conferencista. Veja-se de posse de uma bela conta bancária, como uma reserva para a velhice. Veja-se como uma pessoa de influência devido à grande habilidade como orador público. Veja-se atuando em uma vocação na qual não teme a perda de sua posição. Pinte essa imagem nitidamente com os poderes da imaginação e, em breve, ela será transformada em uma bela imagem de um desejo profundamente arraigado. Use esse desejo como objeto principal da sua concentração e observe o que acontece. Você agora tem o segredo da chave mágica. Não subestime o poder da chave mágica porque ela não chegou até você revestida de misticismo ou porque é descrita em uma linguagem que qualquer um pode entender. Todas as grandes verdades são simples em última análise e facilmente entendidas. Se não são assim, não são grandes verdades. Use a chave mágica com inteligência e apenas para a realização de fins honrados, e ela lhe trará felicidade duradoura e sucesso. Esqueça os erros que você cometeu e os fracassos que experimentou. Deixe de viver no passado, afinal você não sabe que os dias nunca voltam? Comece tudo de novo. Se seus esforços prévios não tiveram bons resultados, e faça os próximos 5 ou 10 anos contarem uma história de sucesso que satisfaça suas ambições mais elevadas. Construa sua reputação e preste ao mundo um grande serviço por meio da ambição, do desejo e do esforço concentrado. Você pode fazer se acreditar que pode. Assim termina a chave mágica. A presença de qualquer ideia ou pensamento em sua consciência tende a produzir uma sensação associada e estimular a ação correspondente.
Conserve um desejo profundamente enraizado na consciência mediante a concentração. E se fizer isso com plena fé na sua realização, sua ação atrairá a ajuda de poderes que toda a comunidade científica fracassou em entender ou explicar com uma hipótese razoável. Quando se familiarizar com os poderes da concentração, você entenderá a razão para a escolha de um objetivo principal definido como o primeiro passo na obtenção de sucesso duradouro. Concentre sua mente na realização de um desejo profundamente enraizado e muito em breve você se tornará um imã que atrai, com a ajuda de forças que nenhum homem pode explicar. As contrapartidas materiais necessárias desse desejo, uma declaração cabal que pavimenta o caminho para a descrição de um princípio que constitui a parte mais importante dessa lição, se não, na verdade, a parte mais importante de todo o curso. Ou seja, quando duas ou mais pessoas aliam-se em espírito de perfeita harmonia com o objetivo de alcançar um fim definido, se essa aliança é fielmente observada por todos que a compõem, ela traz a cada participante um poder sobre-humano de natureza aparentemente irresistível. Por trás da afirmação anterior está uma lei cuja natureza a ciência ainda não determinou. E é a lei que eu tinha em mente em minhas repetidas declarações referentes ao poder do esforço organizado que você observa no decorrer desse curso. Em química, aprendemos que dois ou mais elementos podem ser combinados de forma que o resultado seja algo de natureza totalmente diferente dos elementos individuais. Por exemplo, a água comum, conhecida na química pela fórmula H2O, é um composto de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas a água não é nem hidrogênio nem oxigênio. Esse casamento de elementos cria uma substância completamente diferente das partes que a compõem. A mesma lei que rege a transformação de elementos físicos pode ser responsável pelos poderes aparentemente sobre-humanos resultantes da aliança entre duas ou mais pessoas, em perfeito estado de harmonia e entendimento, para a realização de um determinado fim. Este mundo e toda a matéria de que os outros planetas consistem são compostos de elétrons, sendo um elétron a menor unidade conhecida, analisável da matéria, de natureza semelhante ao que chamamos de eletricidade, ou uma forma de energia. Por outro lado, o pensamento e aquilo que chamamos de mente são também uma forma de energia. Na verdade, a forma mais elevada de energia conhecida. O pensamento, em outras palavras, é energia organizada, e não é improvável que seja exatamente o mesmo tipo de energia que geramos com um dínamo elétrico, embora muitíssimo mais organizada. Agora, se toda a matéria em última análise consiste de grupos de elétrons, que nada mais são do que uma forma de energia que chamamos de eletricidade, e se a mente não é senão uma forma de eletricidade altamente organizada, não seria possível que as leis que afetam a matéria possam também governar a mente? E se a combinação de dois ou mais elementos de matéria, na proporção adequada e sob as condições certas, produz algo inteiramente diferente dos elementos originais, como no caso de H2O, não seria possível, então, combinar a energia de duas ou mais mentes, sendo o resultado uma espécie de mente composta, totalmente diferente das mentes individuais? Você, sem dúvida, já notou como é influenciado pela presença de outras pessoas. Algumas inspiram otimismo e entusiasmo. A simples presença delas parece estimular sua mente para mais ação. E isso não apenas parece verdade, como é verdade. Você já reparou que a presença de outras pessoas tende a diminuir sua vitalidade e deixá-lo deprimido? Tendência que posso assegurar que é muito real. O que você imagina que poderia ser a causa dessas mudanças que sobrevêm quando nos aproximamos de outras pessoas, a não ser o resultado da mistura ou combinação de suas mentes com a nossa pela operação de uma lei não muito bem compreendida, mas que se assemelha à lei, se de fato não é a mesma, pela qual a combinação de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio produz água. Não tenho base científica para essa hipótese,
mas dediquei muitos anos de reflexão séria e sempre chego à conclusão de que seja, ao menos, uma hipótese sólida, embora não tenha como, por enquanto, reduzi-la a uma hipótese comprovável. Todavia, você não precisa de provas de que a presença de algumas pessoas inspira, enquanto a de outras deprime, pois sabe que isso é fato. Agora, é lógico que a pessoa que inspira e incita sua mente a um estado de maior atividade lhe dá mais poder de realização, enquanto a pessoa cuja presença deprime e reduz sua vitalidade ou a dissipa em pensamento inútil e desorganizado tem efeito exatamente oposto. Você pode entender isso muito bem sem a ajuda de uma hipótese e sem provas adicionais ao que você já experimentou muitas vezes. Volte agora à seguinte afirmação original: quando duas ou mais pessoas aliam-se em espírito de perfeita harmonia com o objetivo de alcançar um fim definido, se essa aliança é fielmente observada por todos que a compõem, ela traz a cada participante um poder sobre-humano de natureza aparentemente irresistível. Estude com atenção o trecho fielmente observada por todos que a compõem, pois aqui se encontra a fórmula mental, que, caso não observada com fé, destrói o efeito do conjunto. Um átomo de hidrogênio combinado com um átomo de oxigênio não produzirá água, assim como a aliança só de nome, não acompanhada por um espírito de perfeita harmonia entre os integrantes. Não produzirá poder sobre-humano de natureza aparentemente irresistível. Tenho em mente uma família que por mais de 6 gerações viveu na região montanhosa de Kentucky. Cada geração dessa família veio e se foi sem qualquer melhoria visível de natureza mental. Uma após outra seguiu os passos dos antepassados. Viviam da lavoura, e no que lhes dizia respeito ou interessava, o universo consistia de um pequeno condado conhecido como Let Country. Casavam-se estritamente no próprio ambiente e comunidade. Finalmente, um dos membros da família desviou-se do rebanho, por assim dizer, e se casou com uma mulher muito instruída e culta do estado vizinho de Virgínia. Essa mulher era daquelas pessoas ambiciosas que sabiam que o universo estendia-se além da fronteira de Country e abrangia pelo menos o conjunto dos estados do sul. Ela tinha ouvido falar de química, botânica, biologia, patologia, psicologia e muitos outros assuntos importantes no campo da educação. Quando seus filhos chegaram à idade de entender tais assuntos, ela falou a respeito, e eles, por sua vez, começaram a mostrar um grande interesse. Um dos filhos tornou-se presidente de uma grande instituição de ensino, onde a maioria desses assuntos e muitos outros de igual importância são ensinados. Outro é um advogado proeminente e outro é um médico bem-sucedido. O marido, graças à influência da mente da esposa, é um cirurgião dentista conhecido e o primeiro da família em 6 gerações a romper com as tradições confinantes. A combinação das mentes do casal deu ao homem o estímulo necessário que instigou e inspirou uma ambição que ele nunca teria experimentado sem a influência da esposa. Há muitos anos estudo a biografia daqueles a quem o mundo chama de grandes e me parece mais do que mera coincidência, que em todos os casos, onde os fatos estavam disponíveis, a pessoa realmente responsável pela grandeza estava em segundo plano, nos bastidores, e raramente o público ouvia falar dela. Não raro, esse poder oculto é uma esposa paciente, que inspira o marido e o impulsiona a grandes feitos, como no caso que acabei de escrever. Henry Ford é um dos milagres modernos de nosso tempo, e duvido que este país ou qualquer outro já tenha produzido um gênio industrial como ele. Se os fatos fossem conhecidos, e talvez sejam, a causa das realizações fenomenais de Ford poderia ser rastreada até uma mulher de quem o público pouco ouve falar, sua esposa. Lemos sobre as realizações de Ford e sua enorme renda e o imaginamos abençoado com a capacidade incomparável, e ele é, capacidade de que o mundo nunca teria ouvido falar, não fosse a influência transformadora da esposa, que cooperou durante todos os anos de luta, em espírito de perfeita harmonia, com o objetivo de alcançar um fim definido. Tenho em mente outro gênio bem conhecido de todos do mundo civilizado, Thomas Edison. Suas invenções são tão conhecidas que não precisam ser citadas. Cada vez que aperta um botão e acende uma luz elétrica ou ouve
um fonógrafo, você deve pensar em Edison, pois foi ele quem aperfeiçoou tanto a luz incandescente quanto o fonógrafo moderno. Cada vez que vê uma imagem em movimento, você deve pensar em Edison, pois foi seu gênio, mais do que de qualquer outra pessoa, que possibilitou esse grande empreendimento. Mas como no caso de Henry Ford, por trás de Edison estava uma das mulheres mais notáveis dos Estados Unidos, sua esposa. Ninguém fora a família Edison e talvez alguns poucos amigos pessoais íntimos sabe em que a medida a influência da esposa possibilitou as conquistas de Edison. Ela certa vez me disse que a qualidade mais destacada do marido, aquela que acima de todas as outras era seu maior trunfo, era a concentração. Quando Edison começa uma linha de experimento, pesquisa ou investigação, nunca larga de mão, até encontrar o que está procurando ou esgotar todos os esforços possíveis para fazê-lo. Por trás de Edison há dois grandes poderes, a concentração e a esposa. Noite após noite, Edison trabalha com tanto entusiasmo que precisa de apenas 3 ou 4 horas de sono. Observe o que foi dito sobre os efeitos do entusiasmo na lição 7. Plante uma sementinha de maçã no tipo certo de solo, na época certa do ano, e gradualmente vai brotar um raminho, que se expandirá e crescerá como uma macieira. A macieira não vem do solo nem dos elementos do ar, mas de ambas as fontes, e ainda não nasceu o homem que possa explicar a lei que atrai do ar e do solo a combinação de células que constitui a macieira. A árvore não sai da sementinha da maçã, mas a semente é o começo da árvore. Quando duas ou mais pessoas se aliam em espírito de perfeita harmonia, com o objetivo de alcançar um fim definido, o fim em si ou o desejo por trás desse fim pode ser comparado à semente da maçã. E a combinação de forças da energia de duas ou mais mentes pode ser comparado ao ar e solo de onde provém os elementos que compõem os objetos materiais do desejo. Assim como o poder por trás da combinação dos elementos de onde cresce uma macieira, o poder por trás da atração e combinação das forças mentais não pode ser explicado. Mas o mais importante é que a macieira cresce, da semente plantada de forma correta, e grandes realizações sucedem, a combinação sistemática de duas ou mais mentes com o objetivo definido em vista. Na lição 13, você verá o princípio do esforço aliado levado a proporções que quase confundem a imaginação de todos que não foram treinados para pensar em termos de pensamento organizado. Este curso é um exemplo muito concreto do princípio fundamental que chamamos de esforço organizado, mas você vai observar que são necessárias as 16 lições para a descrição completa deste princípio. Omita uma só delas e isso afetaria o todo. Como a remoção de um elo afetaria toda uma corrente. Já afirmei de diferentes maneiras e agora repito para enfatizar. Existe uma hipótese bem fundamentada de que, quando alguém concentra a mente em determinado assunto, fatos de natureza intimamente relacionados ao tema jorram de todas as fontes concebíveis. A teoria é que um desejo profundamente enraizado, quando plantado no solo mental correto, serve como centro de atração, ou imã que atrai tudo que se harmoniza com a natureza do desejo. O Dr. Elmer Gates, de Washington, é talvez um dos mais competentes psicólogos do mundo. Ele é reconhecido no mundo inteiro como um homem de grande envergadura científica no campo da psicologia e das ciências direta ou indiretamente relacionadas. Venha comigo por um momento e estude os métodos dele. Após seguir tão longe quanto possível por uma linha de investigação, dentro dos canais normais de pesquisa e se abastecer com todos os fatos disponíveis, Gates pega um lápis e um bloco e senta em busca de informações adicionais, concentrando a mente no assunto até os pensamentos relacionados começarem a fluir para ele. Gates anota esses pensamentos à medida que aparecem, de onde ele não sabe. Ele me disse que muitas de suas mais importantes descobertas ocorreram por esse método. Faz mais de 20 anos que conversei com Gates sobre o assunto pela primeira vez. Desde então, a descoberta do princípio do rádio proporcionou uma hipótese razoável para explicar os resultados dessas sentadas, que é a seguinte. O éter, como descobrimos com os equipamentos de rádio, está em estado de agitação constante. As ondas de som flutuam através do éter o tempo inteiro,
mas essas ondas não podem ser detectadas além da certa distância de suas fontes, exceto com a ajuda de instrumentos devidamente sintonizados. Agora, parece razoável supor que o pensamento, sendo a forma mais organizada de energia conhecida, esteja enviando ondas através do éter constantemente. E essas ondas, como as do Sol, só possam ser detectadas e corretamente interpretadas por uma mente devidamente sintonizada. Não há dúvida de que quando Gates sentava-se em uma sala e se acomodava em estado mental sossegado e passivo, os pensamentos dominantes em sua mente serviam como força magnética que atraía ondas de pensamentos relacionados ou semelhantes que passavam por ele através do éter. Colocando a hipótese apenas um passo à frente, ocorreu-me muitas vezes, desde a descoberta do rádio, que todo pensamento já emitido de forma organizada pela mente de qualquer ser humano segue existindo na forma de uma onda no éter, está constantemente rodopiando em um grande círculo sem fim. Que o ato de concentrar a mente com firmeza em um dado assunto envia ondas de pensamento que alcançam e se misturam com as de natureza relacionada ou semelhante, estabelecendo assim uma linha direta de comunicação entre quem está se concentrando e os pensamentos de natureza semelhante anteriormente colocados em movimento. Indo um passo além, não seria possível sintonizar a mente e harmonizar a taxa de vibração do pensamento com a taxa de vibração do éter, de modo que todo o conhecimento acumulado pelo pensamento organizado no passado ficasse disponível. Com essa hipótese em mente, volta à lição 2, estude a descrição de Andrew Carnegie, do Mastermind, com que ele acumulou grande fortuna. Quando Carnegie formou uma aliança com mais de 20 mentes cuidadosamente selecionadas, ele criou, pela composição do poder mental, uma das maiores potências industriais que o mundo já viu. Com pouquíssimas e notáveis exceções, muito desastrosas, os homens que constituíam o Mastermind de Carnegie pensavam e agiam como um. E esse Mastermind, composto de muitas mentes individuais, estava concentrado em um único objetivo, cuja natureza é familiar a todos que conheciam Carnegie, particularmente aqueles que concorriam com ele na siderúrgica. Se você seguiu a carreira de Henry Ford, ainda que de longe, sem dúvida observou que esforço concentrado é uma das suas características marcantes. Ele adotou uma política de padronização do automóvel, que iria produzir e manteve tal política de modo consistente por 30 anos, até a mudança da demanda em 1927, forçá-lo a mudar. Há alguns anos conheci o antigo chefe de engenharia da fábrica de Ford, e ele contou um incidente ocorrido nos estágios iniciais da experiência com automóveis, que aponta claramente o esforço concentrado como um dos principais elementos da filosofia econômica de Ford. Naquela ocasião, os engenheiros da Ford estavam reunidos no escritório para discutir uma proposta de mudança no design do eixo traseiro dos automóveis. Ford ficou por ali e ouviu a discussão, até cada homem ter dado seu parecer. Então foi até a mesa, colocou o dedo no desenho do eixo proposto e disse: agora escutem, o eixo que estamos usando faz o trabalho para o qual foi concebido, e faz bem, e não mais vai haver mudanças nele. Deu as costas e foi embora, e desde aquele dia até hoje, o eixo traseiro dos carros da Ford mantém-se substancialmente igual. Não é improvável que o sucesso de Ford na produção e comercialização de automóveis deva-se em grande parte à política de concentrar esforços de modo consistente em um plano com apenas um objetivo definido em mente de cada vez?